Meus amigos, como costumo dizer, toda grande história começa com pequenos passos. E essa, a história de Mariana, começa com o som de uma bicicleta rangendo pelas ruas de uma cidade movimentada. Uma mulher de olhos determinados, cabelos presos em um rabo de cavalo apressado e uma mochila cheia de marmitas quentinhas pedalava sob o sol escaldante. Mariana não tinha luxo, mas tinha coragem. E que coragem, meus amigos! O início de sua jornada como empreendedora não foi glamouroso. Depois de perder o emprego em uma fábrica, ela se viu com apenas R$ 200 no bolso e um filho para sustentar. Davi, de 10 anos, era seu mundo, sua razão de lutar. A ideia de vender marmitas veio em uma noite de insônia, enquanto olhava para a despensa quase vazia e pensava no que poderia fazer para garantir um prato de comida para o menino no dia seguinte. No dia seguinte, Mariana foi ao mercado. O dinheiro foi usado para comprar arroz, feijão, algumas coxas de frango e vegetais simples. Com esses ingredientes, ela preparou 10 marmitas e, com a bicicleta enferrujada que usava para levar Davi à escola, saiu para vender pela vizinhança. Marmitas quentinhas, refeição caseira feita com amor, gritava, enquanto os pedais cortavam as ruas cheias de buracos. Amigos, vocês podem imaginar o esforço que isso exigia. Pedalar por horas sob o calor, tentando manter o equilíbrio com a mochila pesada. As primeiras vendas foram tímidas. Algumas pessoas compraram, mas outras a olhavam com desdém, como se seu trabalho fosse indigno. Naquela semana, Mariana foi parar na frente de um pequeno comércio local. Lá estava Ricardo, o dono de um restaurante famoso no bairro. Ele a viu estacionar a bicicleta e abrir a mochila com suas marmitas. "Marmitas, hein?" disse ele com um sorriso debochado, cruzando os braços. "Você acha que pode competir comigo, andando de bicicleta e vendendo essas caixinhas?" Mariana engoliu seco. Ricardo era conhecido por ser arrogante, mas ela não tinha escolha. Precisava vender. "Não estou competindo, senhor", respondeu ela com educação. "Só estou tentando sustentar meu filho." Ricardo deu uma risada curta, como se não tivesse ouvido suas palavras. "Boa sorte com isso, dona. Vamos ver quanto tempo você aguenta." Mariana sentiu o peso daquelas palavras, mas algo dentro dela se recusou a ceder. Ela se despediu e pedalou para longe, mas as lágrimas brotaram enquanto ela cruzava a esquina. A dor da humilhação era grande, mas sua determinação era maior. À noite, enquanto lavava as panelas na pia de sua cozinha apertada, Davi apareceu. "Mãe, você vai conseguir, né?" perguntou ele, com os olhos brilhando de inocência e esperança. Mariana parou por um momento, olhando para o filho. Sentiu uma força dentro dela que vinha apenas do amor. "Vou, meu filho. Por você, vou conseguir." Sua voz era suave, mas cheia de uma certeza inabalável. Amigos, naquele momento, Mariana decidiu que ninguém iria pará-la. Não Ricardo, não os olhares de desprezo, nem mesmo a dificuldade financeira. Porque, como eu sempre digo, quando fazemos algo com amor e propósito, as adversidades se tornam apenas obstáculos a serem superados. Amigos, a rotina de Mariana não era fácil, mas ela enfrentava cada dia com a determinação de uma guerreira. Acordava antes do sol, quando a cidade ainda dormia, e começava a preparar as marmitas na pequena cozinha que mal comportava suas panelas. O aroma de alho refogado se misturava ao vapor quente do arroz e ao cheiro do feijão temperado. Para ela, cada marmita não era apenas comida, era um pedaço de esperança. No entanto, o caminho não era livre de desafios. À medida que ganhava alguns clientes fiéis, também começaram a surgir as críticas e as dificuldades.
Um dia, enquanto entregava as marmitas no centro da cidade, Mariana parou em frente a um escritório para atender uma cliente que a esperava na calçada. Foi quando Ricardo apareceu novamente. Ele estava com um grupo de amigos, todos bem vestidos, e não perdeu a oportunidade de humilhá-la. "Olhem só, pessoal, é a chefe da bicicleta", Ricardo disse, com um sorriso sarcástico, apontando para Mariana. "Quem sabe um dia ela abre um restaurante de verdade. Até lá, podemos chamá-la de a Rainha das Marmitas." As risadas ecoaram pela rua, e Mariana sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela apertou as mãos em torno do guidão da bicicleta, mas não disse nada. Com um sorriso educado, entregou a marmita à cliente e foi embora. A humilhação doía, mas ela sabia que não podia se deixar abalar. Ah, meus amigos, vejam só como o mundo pode ser cruel com aqueles que tentam começar do zero. Mas Mariana sabia que cada pedacinho de luta que enfrentava estava construindo algo maior. E mesmo quando as lágrimas vinham à noite, ela nunca deixava que Davi percebesse sua dor. Em casa, Davi continuava sendo sua maior motivação. Uma noite, enquanto ele fazia o dever de casa na mesa da cozinha, Mariana o observava enquanto cortava vegetais. Ele parecia tão focado, tão cheio de potencial. "Mãe, você vai conseguir comprar aquela panela maior?" perguntou ele sem levantar os olhos do caderno. Mariana sorriu, mesmo sabendo que aquela panela ainda estava fora do orçamento. "Vou sim, filho. Cada venda nos deixa mais perto disso." Sua voz era tranquila, mas no fundo ela se perguntava como manteria o negócio em crescimento com os preços dos ingredientes subindo cada vez mais. Eram tempos difíceis. O fornecedor de carne, que antes lhe dava um bom desconto, aumentou os preços, e Mariana teve que buscar alternativas mais baratas, o que afetava a qualidade de suas marmitas. Ainda assim, ela não desistia. Criava receitas criativas para driblar os altos custos e agradar seus clientes. Certa noite, enquanto Mariana limpava a cozinha, flashes do passado invadiram sua mente. Ela tentou afastá-los, mas as memórias eram insistentes. O rosto do pai de Davi surgiu como uma sombra em sua mente. Era algo que ela evitava pensar, mas parecia que o peso daquele segredo crescia a cada dia. Mariana sabia que, em algum momento, a verdade teria que ser enfrentada, mas não ainda. Ah, amigos, o passado tem uma maneira curiosa de nos seguir, mesmo quando tentamos deixá-lo para trás. E para Mariana, ele era um peso que ela carregava junto com cada marmita que entregava. Mas como vocês verão, a força de uma mulher determinada pode transformar qualquer carga em um trampolim para o sucesso. Com o tempo, Mariana começou a ganhar mais clientes e os pedidos começaram a aumentar. Ela precisou alugar um pequeno espaço para cozinhar, um lugar simples, mas que representava uma vitória. As humilhações de Ricardo ainda a seguiam, mas Mariana sabia que cada conquista era uma resposta silenciosa àqueles que duvidavam dela. Como dizem, o trabalho árduo nunca passa despercebido por quem tem olhos para enxergar. Mariana, mesmo sob tantas adversidades, começou a colher os frutos de sua persistência. Os clientes gostavam de suas marmitas não apenas pelo sabor, mas pelo cuidado e carinho que ela colocava em cada refeição. Foi assim que um dia uma grande oportunidade apareceu e com ela novos desafios. Tudo começou com uma ligação inesperada. Uma cliente fiel, Dona Ana, que encomendava marmitas 3 vezes por semana, recomendou Mariana para um evento corporativo. "Mariana, você já pensou em preparar marmitas para um grupo maior?" perguntou Dona Ana, com um tom entusiasmado. "Meu marido trabalha em uma empresa que vai organizar um treinamento para os funcionários. Eles precisam de alguém para fornecer as refeições." Mariana hesitou. Ela não tinha experiência em eventos e sabia que sua cozinha improvisada seria um obstáculo.
Mas ao olhar para Davi, que brincava com um caderno na sala, pensou em como aquela oportunidade poderia mudar as coisas. Dona Ana, eu agradeço muito a confiança. Pode me passar os detalhes? Vou fazer o meu melhor. Mariana respondeu, tentando esconder o nervosismo. Ah, meus amigos, vejam como a coragem de aceitar desafios pode abrir portas. Mas, com essas portas, também vêm dificuldades que nos testam além dos nossos limites. O pedido era grande. 50 marmitas completas, incluindo sobremesa por 3 dias seguidos. Mariana passou as noites seguintes planejando, calculando os custos e organizando a logística. Ela sabia que não podia falhar. No entanto, nem todos estavam dispostos a ajudá-la. Quando foi negociar ingredientes com um fornecedor, recebeu uma notícia que a deixou desconcertada. Mariana, não vou conseguir manter o mesmo preço para você. Os custos subiram. O homem explicou, sem demonstrar nenhuma intenção de negociação. Mas eu já tinha planejado com base nos preços anteriores. Não tem como você reconsiderar? É um pedido importante para mim. Ela pediu, quase implorando. Olha, dona, negócios são negócios. Se não quiser, tem quem pague. Ele respondeu indiferente. Mariana saiu do depósito com a cabeça baixa e o coração pesado. O dinheiro que havia guardado mal seria suficiente para cobrir os custos do evento, mas ela decidiu não desistir. Encontrou alternativas, adaptou o cardápio e fez ajustes que não comprometiam a qualidade das refeições. Na manhã do evento, Mariana chegou cedo ao local, carregando as marmitas cuidadosamente empilhadas em caixas térmicas. Ela mal conseguia conter a ansiedade. Ricardo, que também estava envolvido no evento como fornecedor de sobremesas, a observava com um sorriso de escárnio. Você aqui? Ele disse, cruzando os braços. Bem corajosa, hein? Espero que consiga manter a comida quente até o final. Mariana sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Obrigada pela preocupação, Ricardo. Tenho certeza de que vai dar tudo certo, respondeu com um sorriso firme, sem se deixar abater. Ah, amigos, que força incrível ela mostrou naquele momento. Porque às vezes, o maior ato de coragem é responder ao desprezo com dignidade. Durante o evento, os participantes elogiaram as marmitas de Mariana, comentando sobre o sabor e o cuidado com cada detalhe. Ricardo, que estava acostumado a ser o centro das atenções em eventos locais, não conseguiu esconder o incômodo. No final do dia, enquanto recolhia as caixas térmicas vazias, Mariana ouviu um dos organizadores se aproximar. Parabéns pelo trabalho, Mariana. Todo mundo adorou. Já temos mais 2 eventos nos próximos meses e gostaríamos de contar com você novamente. Mariana agradeceu com lágrimas nos olhos. Era um momento de vitória, mas também de alívio. Cada humilhação, cada noite sem dormir, cada sacrifício parecia valer a pena. Ah, amigos, vejam como a perseverança pode transformar pequenos triunfos em grandes conquistas. Mas lembrem-se, a jornada de Mariana ainda está longe do fim, porque, como vocês logo descobrirão, os maiores desafios não são aqueles que enfrentamos no presente, mas os que vêm das sombras do passado. Enquanto Mariana celebrava o sucesso inicial daquele evento, ela não podia imaginar que o passado começaria a espreitar novamente, como uma sombra pronta para desestabilizar seu progresso. No meio das caixas térmicas vazias e dos elogios dos clientes, algo a fez pausar. Uma risada familiar vinda do salão. Mariana olhou para trás e congelou. Lá estava ele, o homem que ela passou anos tentando esquecer. O pai de Davi. Era Henrique, um empresário bem-sucedido que agora estava envolvido com os organizadores do evento. Ele estava de terno, gesticulando com confiança, como se fosse o dono do mundo. Mariana sentiu um turbilhão de emoções, raiva, medo e algo que ela não queria admitir, uma pontada de insegurança. Ah, amigos,
Vocês já estiveram frente a frente com alguém que representa uma ferida do passado? Mariana estava ali, parada, revivendo memórias que ela preferia deixar enterradas. Ela se afastou rapidamente, tentando evitar o encontro, mas Henrique a viu antes que pudesse sair. Ele se aproximou com um sorriso no rosto, um sorriso que Mariana conhecia bem demais. "Mariana, quanto tempo?" ele disse, como se fosse um reencontro casual. Mariana apertou as mãos ao redor da caixa que segurava, tentando manter a compostura. "Henrique", respondeu ela com frieza. "Não sabia que você estava por aqui." Ele sorriu ainda mais. "Negócios, como sempre. E você?" "Marmitas é..." Henrique disse o tom levemente condescendente. Aquelas palavras, ditas em um tom aparentemente inocente, eram como uma facada. Mariana sentiu a humilhação escondida ali, mas se manteve firme. Sim, é meu trabalho e está indo muito bem, obrigada." Ela respondeu com um olhar direto. Henrique hesitou, surpreso com a confiança dela. Ele parecia querer dizer algo mais, mas foi interrompido por um dos organizadores que o chamou para uma reunião. Ele acenou brevemente e se afastou, mas Mariana sabia que aquele não seria o último encontro. Amigos, o coração de Mariana estava pesado. Ela tinha tantos segredos guardados sobre Henrique e Davi, tantas feridas que nunca se curaram completamente, mas ela sabia que não podia deixar o passado atrapalhar o futuro que estava construindo. Naquela noite em casa, Davi notou que a mãe estava mais quieta do que de costume. Ele se aproximou com cuidado, sentando-se ao lado dela no sofá. "Tudo bem, mãe?" perguntou ele com os olhos cheios de preocupação. Mariana o abraçou, puxando-o para perto. "Sim, meu filho, só foi um dia cheio." Ela respondeu, tentando esconder a verdade. Mas enquanto Davi dormia naquela noite, Mariana ficou acordada, encarando o teto. O reencontro com Henrique trouxe memórias dolorosas, lembranças do abandono que ela enfrentou quando descobriu que estava grávida. Henrique nunca quis assumir Davi, e Mariana prometeu a si mesma que nunca mais dependeria de ninguém para criar seu filho. Vejam como o passado pode ser um peso que carregamos, mesmo quando tentamos seguir em frente. Mariana estava determinada a proteger Davi de tudo isso, mas sabia que a verdade tinha o hábito de vir à tona, mesmo nos momentos mais inesperados. Enquanto isso, os negócios continuavam crescendo, mais pedidos surgiam, e Mariana começou a sonhar em abrir uma pequena cozinha profissional, algo que ela sempre quis. Mas o reencontro com o Henrique mexeu com algo profundo. Ele parecia estar em todos os lugares agora, como se o destino estivesse brincando com ela. Ricardo, por outro lado, continuava tentando sabotá-la. Ele espalhou rumores entre fornecedores, dizendo que Mariana não pagava suas contas em dia, na tentativa de dificultar ainda mais sua logística. Mas Mariana enfrentou cada desafio de frente. Ela sabia que não podia parar agora. Não por Ricardo, não por Henrique e, acima de tudo, não por si mesma. Amigos, a força de Mariana não estava apenas em seu trabalho duro, mas em sua capacidade de seguir em frente, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra ela. Mas, como vocês verão, os maiores desafios ainda estavam por vir. Porque, às vezes, enfrentar o passado é o único caminho para alcançar o futuro que realmente merecemos. Enquanto Mariana seguia em frente com seu negócio, o passado começou a se entrelaçar com o presente de uma forma que ela nunca esperava. O sucesso de suas marmitas havia começado a chamar atenção na cidade e novas oportunidades surgiam. Mas o reencontro com Henrique plantava uma semente de inquietação em seu coração. Na semana seguinte, enquanto organizava as marmitas para um pedido grande, Mariana recebeu uma visita inesperada em sua pequena cozinha. Henrique apareceu na porta, segurando um envelope. Ela sentiu o coração disparar. "O que você quer?"
perguntou ela, sem esconder a frieza na voz. Henrique entrou com calma, como se estivesse em sua própria casa. Só quero conversar, Mariana. Eu fiquei pensando, depois de te ver no evento, eu quero entender o que aconteceu nesses anos todos. Ele disse com uma voz que tentava soar sincera. Mariana cruzou os braços, olhando para ele com ceticismo. O que aconteceu? Você foi embora, Henrique. Você me deixou quando eu mais precisava. Não tem muito o que entender. Respondeu ela, a voz tremendo levemente. Ah, amigos, vocês podem imaginar a dor e a raiva que Mariana sentia naquele momento. Anos de luta e sacrifício estavam ali, condensados em um único encontro com um homem que foi a fonte de tantos de seus desafios. Henrique parecia surpreso com a firmeza dela, mas insistiu. Eu cometi erros, Mariana. Muitos erros. Mas quero corrigir as coisas agora. Quero fazer parte da sua vida e da vida dele. Ele disse, olhando para a foto de Davi que estava em cima da mesa. O silêncio que se seguiu foi como um trovão na pequena cozinha. Mariana sentiu as lágrimas queimando em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ele não precisa de você, Henrique. Ele nunca precisou. Ela respondeu com firmeza. Eu cuidei de tudo sozinha e não vou deixar você aparecer agora e bagunçar a vida dele. Henrique suspirou, percebendo que não seria fácil. Ele colocou o envelope na mesa e saiu sem dizer mais nada. Mariana ficou olhando para o envelope por alguns minutos antes de abri-lo. Lá dentro, havia uma carta e um cheque. Na carta, Henrique explicava que queria ajudar financeiramente e que estava disposto a se reaproximar, começando com um apoio discreto. Mas para Mariana, aquilo era mais uma tentativa de aliviar a culpa. Ela rasgou o cheque sem hesitar. Ah, amigos, vejam como o passado tem uma maneira de nos testar. Mas Mariana sabia que o dinheiro não podia comprar o tempo perdido, nem apagar as noites que passou chorando sozinha enquanto criava Davi. Ela era forte demais para ceder a promessas vazias. Enquanto isso, os negócios continuavam crescendo. Mariana conseguiu um novo fornecedor de confiança, superando as sabotagens de Ricardo. Com o aumento dos pedidos, ela finalmente alugou um espaço maior para a cozinha, transformando seu pequeno sonho em algo mais concreto. Mas o reencontro com Henrique começou a trazer perguntas difíceis. Davi, que agora era um adolescente esperto e curioso, começou a perceber o desconforto da mãe. Mãe, quem era aquele homem no evento? Perguntou ele uma noite, enquanto Mariana fechava os pedidos do dia. Ela hesitou, olhando para ele por um momento. Era o momento que ela temia. É alguém do meu passado, Davi. Alguém que não faz parte das nossas vidas. Respondeu, tentando manter a calma. Mas Davi não estava satisfeito. Ele começou a fazer perguntas, a investigar e acabou encontrando a carta que Henrique havia deixado. Quando confrontou Mariana, ela finalmente teve que contar a verdade. Davi, ele é seu pai, disse ela com lágrimas nos olhos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Davi parecia processar a informação, o rosto uma mistura de surpresa e mágoa. Você escondeu isso de mim esse tempo todo? Por quê? Perguntou ele, a voz cheia de emoção. Porque eu queria proteger você, Davi. Ele foi embora antes mesmo de você nascer. Eu não queria que você sentisse a dor do abandono que eu senti. Respondeu Mariana, segurando as mãos do filho. Ah, amigos, a verdade tem o poder de curar, mas também de machucar. E naquele momento, Mariana enfrentava não apenas as consequências de suas escolhas, mas também o impacto que elas tinham na vida de Davi. Davi, ainda abalado pela revelação, afastou-se para o quarto. Mariana ficou sentada na mesa, encarando as mãos que tantas vezes moldaram marmitas, como se buscasse nelas a força para enfrentar mais esse desafio. Ah, meus amigos,
Como é difícil equilibrar os sacrifícios de proteger quem amamos e o peso de esconder verdades que nos ferem. Mas a verdade, mesmo tardia, sempre encontra seu caminho. Nos dias que se seguiram, Davi começou a evitar Mariana. Não era um afastamento raivoso, mas um silêncio cheio de perguntas. Ele queria entender quem era Henrique, porque sua mãe nunca havia contado nada e, acima de tudo, o que isso significava para o futuro. Uma noite, enquanto Mariana revisava os cardápios para um novo contrato, Davi apareceu na sala. "Mãe, eu preciso conhecê-lo", disse ele, com firmeza. Mariana levantou os olhos, surpresa. "Davi, não sei se isso é uma boa ideia. Ele não faz parte da nossa vida. Ele nunca fez", respondeu tentando conter a emoção. "Mas ele é meu pai, não é?", retrucou Davi, a voz calma, mas decidida. Ah, amigos, vejam como as verdades que tentamos evitar têm o poder de virar nosso mundo de cabeça para baixo. Mariana sabia que não podia impedir Davi, mas também temia o impacto que esse encontro teria. Mariana cedeu com uma condição: ela estaria presente no primeiro encontro. Henrique, ao receber a ligação, pareceu ansioso para ver o filho. No dia marcado, Mariana e Davi foram ao escritório de Henrique, um lugar luxuoso que contrastava com a simplicidade do lar deles. Davi olhava ao redor, fascinado, enquanto Mariana mantinha uma expressão séria. Quando Henrique entrou na sala, Davi levantou-se, hesitante. Henrique abriu um sorriso caloroso, mas Mariana notou algo familiar naquele gesto, um traço de charme que tantas vezes ele usara para manipulá-la no passado. "Davi, é um prazer finalmente te conhecer", disse Henrique, aproximando-se. Davi apertou a mão do pai, mas Mariana podia ver que o menino estava analisando cada palavra e movimento. O encontro foi educado, mas superficial. Henrique falava sobre negócios, viagens e como queria compensar o tempo perdido, mas evitava tocar no motivo de seu abandono. Depois que saíram, Davi parecia mais confuso do que antes. "Ele é diferente do que eu imaginava", disse Davi enquanto caminhavam de volta. Mariana parou, colocando as mãos nos ombros do filho. "Eu sei que você tem perguntas, Davi, mas quero que você entenda algo. A força que você tem, o que você é hoje, não veio dele. Foi construída por nós dois juntos", disse ela, a voz firme, mas cheia de amor. Ah, amigos, que lição poderosa Mariana deu ao filho. Porque às vezes, as respostas que buscamos fora estão, na verdade, dentro de nós. Nos dias seguintes, Henrique tentou se reaproximar, enviando presentes caros e até oferecendo ajuda financeira para o negócio de Mariana. Mas ela recusava tudo, mantendo a distância necessária para proteger o que havia construído com tanto esforço. Ricardo, por outro lado, começou a perceber que Mariana não era mais uma concorrente pequena. Seus contratos aumentavam e os clientes começavam a preferi-la por sua dedicação e autenticidade. Ele tentou uma última cartada, espalhando boatos de que ela usava ingredientes de baixa qualidade. Mas os clientes de Mariana sabiam da verdade. O apoio que ela recebeu foi esmagador, e Ricardo perdeu um grande contrato para ela. Ele confrontou Mariana em um evento, tentando humilhá-la publicamente mais uma vez. "Você acha que venceu, não é? Mas pessoas como você não chegam longe. Isso é só sorte", disse Ricardo com raiva. Mariana olhou para ele, calma. "Sorte? Não, Ricardo. Isso é trabalho duro, honestidade e respeito pelos meus clientes. Você deveria tentar", respondeu, deixando-o sem palavras. Ah, meus amigos, vejam como o verdadeiro sucesso vem daqueles que perseveram, não importa o que digam os outros. E Mariana estava provando que a dignidade sempre triunfa sobre a arrogância. Após o confronto com Ricardo, Mariana começou a perceber que seu sucesso estava chamando a atenção de muitos, mas nem todos com intenções boas. Uma tarde, enquanto organizava os papéis do negócio,
Davi entrou na sala com um envelope nas mãos. "Mãe, o que é isso?" perguntou ele, segurando o envelope com curiosidade. Mariana olhou para o filho e sentiu um calafrio. Era o envelope que Henrique havia deixado semanas antes, contendo mais do que apenas dinheiro e desculpas. Ela pensou em escondê-lo novamente, mas percebeu que não podia mais fugir. "Davi, por favor, sente-se. Acho que é hora de conversarmos", disse ela, com um tom grave. Ele se sentou, os olhos fixos na mãe, esperando respostas. Mariana abriu o envelope com mãos trêmulas e tirou de lá uma foto antiga de Henrique e um documento detalhando um contrato entre ele e Ricardo. Ela respirou fundo antes de começar. "Essa é a verdade, meu filho. Henrique, o homem que você conheceu é seu pai, mas ele não foi o tipo de pai que você merecia. Quando soube que eu estava grávida, ele escolheu ir embora. Disse que tinha ambições maiores e que não podia se dar ao luxo de ter uma família. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Davi ficou em silêncio, processando as palavras. Mariana continuou. "E o mais difícil, ele é um dos financiadores do restaurante de Ricardo. Foi por isso que Ricardo sempre tentou me sabotar, porque Henrique queria me manter no meu lugar, como se pudesse me controlar, mesmo de longe." Imaginem o peso que Mariana carregava, guardando esse segredo por tanto tempo. Mas naquele momento, ela viu nos olhos de Davi que a verdade era um fardo que ele precisava compartilhar com ela. Davi balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Ele sabia que era minha mãe que estava lutando e mesmo assim, ele te prejudicou? Perguntou ele, a voz cheia de indignação. Mariana assentiu. Mas isso não importa mais, Davi. O que importa é que construímos algo juntos, apesar de tudo. Você é minha maior conquista e nada pode mudar isso, disse ela, segurando as mãos do filho. Davi enxugou os olhos e olhou para a mãe com admiração. Eu não preciso dele, mãe. Nós somos mais fortes juntos, disse ele, abraçando-a com força. Ah, amigos, vejam como a verdade, por mais dolorosa que seja, pode unir ainda mais aqueles que têm amor verdadeiro. Para Mariana e Davi, aquele momento marcou o início de uma nova etapa, onde o passado não teria mais o poder de definir seu futuro. Com o apoio de Davi e a força renovada que sentia após enfrentar a verdade, Mariana dedicou-se ainda mais ao seu negócio. Seus clientes aumentavam e ela começou a contratar uma pequena equipe para ajudar com as entregas e a produção. Cada marmita que saía de sua cozinha era um símbolo de sua luta e resiliência. Enquanto isso, Ricardo continuava tentando recuperar o terreno perdido. Ele tentou difamar Mariana mais uma vez, desta vez abordando fornecedores para convencê-los a romper contratos com ela. Mas o trabalho honesto de Mariana já havia construído uma base sólida de confiança. O golpe final veio quando Mariana fechou um grande contrato com um evento corporativo, o mesmo que Ricardo estava disputando. Ao descobrir que ela havia sido escolhida, Ricardo a confrontou pela última vez. Você pode achar que venceu agora, mas isso não vai durar, disse ele com raiva contida. Mariana sorriu, calma e confiante. Eu não preciso que dure para sempre, Ricardo. Só preciso continuar trabalhando duro como sempre fiz. E você? Talvez seja a hora de mudar a forma como faz negócios, disse ela com firmeza, deixando-o sozinho para refletir. Ah, amigos, vejam como o verdadeiro sucesso vem não apenas das vitórias externas, mas da paz interior, de saber que fizemos tudo da maneira certa. Mariana havia provado que o trabalho duro e a honestidade sempre triunfam. Henrique tentou mais uma vez se aproximar, mas Mariana deixou claro que sua prioridade era o bem-estar de Davi e a estabilidade que haviam construído juntos. Davi, agora mais maduro, decidiu manter contato com o pai, mas em seus próprios termos.
No final, Mariana transformou seu pequeno negócio em um serviço de buffet respeitado, empregando outras mães solo e ajudando sua comunidade a crescer. Sua cozinha não era apenas um lugar de trabalho, mas um espaço onde sonhos eram alimentados, literalmente e figurativamente. Ah, meus amigos, que jornada inspiradora! Mariana nos ensina que o passado pode ser um peso, mas é enfrentando-o que encontramos nossa verdadeira força. Cada obstáculo que superamos, cada batalha que enfrentamos, pavimenta o caminho para um futuro que vale a pena ser vivido. Meus amigos, o caminho da vida é cheio de pedras. Algumas nos machucam, outras nos fortalecem. E algumas, como Mariana nos mostrou, se tornam as bases de um legado que inspira a todos ao nosso redor. Que possamos, como ela, transformar dor em propósito e dificuldade em triunfo. Gostou da história de hoje? Eu sou Valentino e fico feliz em ter você aqui para mais um capítulo repleto de lições e inspiração. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Até a próxima, porque cada bolso tem sua própria história.